O Centro Acadêmico de Estudos Literários e Linguísticos, Antônio Cândido, agradece a presença de professores e alunos aqui reunidos no salão de aula. Agradece também, né, a presença dos chefes dos departamentos, o professor Roni Farco Pereira, chefe do departamento de Linguística, Ana Maria Domingues de Oliveira, chefe do departamento de Literatura, também a presença do professor Antônio Roberto Esteves, chefe do departamento de Letras Modernas. O CA de Letras agradece também o apoio da pós de Linguística e da pós de Literatura, na presença dos coordenadores, né? Silvio de Santana Júnior, né? No momento ele não está, mas foi um probleminha. E a Sueli não pôde vir e está no lugar dela a professora Leia. Eles vão ficar aqui na frente e... É com imensa alegria que nós recebemos hoje, para dar aula inaugural do curso de Letras, o professor do campus da Unesp de São José do Rio Preto, o professor Romildo Santana. Na graduação, o professor responde pela disciplina de História de Arte. Na pós, liga-se à área de Literatura Brasileira. O professor já recebeu 22 prêmios nacionais e internacionais, dentre os quais gostaríamos de destacar o Prêmio Casa das Américas, de Havana, recebido pelo livro Silva, Quadros e Livros, que foi publicado pela editora Casa das Américas e, na Bienal de Frankfurt, foi vendido para a Itália, devendo em breve receber tradução italiana. Muito mais se poderia... Saiu em português também, viu? Pela editora da Unesp. Recentemente saiu pela editora da Unesp. E custa baratinho. E custa barato. Atuou também no cinema, né? Na área de cinema. Muito mais se poderia dizer sobre o professor Romildo Santana. Todavia, o que já foi dito é suficiente para lembrar-nos de que estamos diante de um dos intelectuais mais significativos da Unesp. Obrigado. Uau! Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela lembrança do meu nome, principalmente para dar uma aula inaugural nesse instituto tão prestigioso e prestigiado da nossa Unesp. Então eu fico assim, eu que sou formado pela Unesp, fico muito lisonjeado de estar dando uma aula inaugural no instituto que tem tantas pessoas importantes e também por onde passou muitos intelectuais de grande relevância no cenário das letras e das artes e das ciências nesse nosso Brasil. O Sebastião, quando entrou em contato comigo, ele falou que poderia se abordar um tema livre, né? Isso me colocou num cheque, não é cheque-mate, mas em xeque, né? Porque fica mais tranquilo para a gente. Fala assim, olha, você vai falar sobre tal assunto, se é do meu conhecimento e etc., da minha área de entendimento, eu já aceito, e se não é, infelizmente não dá, né, para a gente falar. Mas um tema livre tem que ser da área do conhecimento de alguém, né? Só que fica difícil você escolher o que você vai falar. Então, e ontem, que era feriado lá em São José do Rio Preto, porque foi dia de São José, eu me dei conta que a palestra era hoje. E eu fiquei imaginando, bom, eu vou falar livremente, um tema livre sobre o quê? Para uma aula inaugural que pressupõe a presença de pessoas de vários níveis, né? E também, talvez, pessoas que não sejam da área de letras também. Então eu fiquei mais uma vez assim, em xeque, e fiquei pensando, bom, qual é o tema mais englobativo
qual é o tema mais, né, que seja genérico no alcance do meu conhecimento que eu poderia abordar. Eu pensei, então, nós discutirmos sobre uma coisa muito importante, muito relevante na nossa vida, que muita gente chama de cafona e demodê, principalmente se em relação a esta atratividade, a esse motivo literário, ele acaba em final feliz, que é o amor. Falar sobre o amor é bonito, né? Pelo menos. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Pelo menos é um tema de grande abrangência. Por quê? Porque a alma humana é a combinação dos princípios do masculino e do feminino, né? E se, definindo arte, como a gente costuma definir segundo Aristóteles, arte é a imitação da natureza humana, né? E se a alma, a natureza humana, é uma combinação primária, principal, radical dos princípios da masculinidade e da feminilidade, essa questão do amor talvez seja, como é, um dos temas mais universais da história da arte. Em todos os tempos, em todos os lugares. Já daí a questão da universalidade. Mas a gente não vai aqui falar de homem e de mulher. A gente vai falar de masculinidade e de feminilidade na arte. Quer dizer, quando a gente pega personagens como Capitu, ou quando a gente pega uma personagem como Beatriz, do Dante, da Divina Comédia, ou como a gente pega personagens como Dulcinea del Toboso, de Cervantes, ou todas essas personagens, essas maravilhosas personagens femininas da história, da literatura e da arte, a gente pega a Vênus de Botticelli e todas as Vênus pintadas e esculpidas na história da magnificência humana expressa pelas artes. Está duro, viu? Negócio de óculos. A gente não sabe se olha longe ou perto. Se olhar no longe. Essa é multifocal. Mas só que o multifocal, o de perto, fica meio esquisito. Bom, quando a gente pega essas personagens, a gente vai ver que esses artistas não estão falando, e isso não é novidade para ninguém, não estão falando de um amor ou de uma pessoa em particular. Observa que no caso do Quixote, o Quixote já é uma obra que se desprende das páginas dos livros. Quixote já é uma obra que se resumiria, pelo menos nos primeiros capítulos, na história de um fidalgo de aldeia chamado Alonso Quijano, não é isso? Alonso Quijano, que dá aula de literatura espanhola, Dona Alonso Quijano, né? Que de tanto ler livro de cavalaria, ele se acha um cavaleiro andante. E, portanto, ele já é um personagem cujo referente não é mais um ser humano palpável, mas ele é um personagem cujo referente já é a personagem literária. E depois, esse personagem, cujo referente já é uma personagem literária, cria uma amante, cria uma mulher amada, inventa um nome para ela, tem que ser o melhor nome do mundo, tem que ser um nome doce, Dulcinea, né? Então a Dulcinea é invenção da invenção da invenção, Dulcinea del Toboso. E na cidade de Toboso nunca existiu nenhuma Dulcinea, embora haja um museu da Dulcinea lá em Toboso. Mas observe então que nós estamos falando de personagens de ficção e, portanto, nós estamos falando de personagens englobantes da natureza humana, da feminilidade do ser humano, e nesse instante a gente não está mais pressupondo macho e fêmea,
A gente não está mais pressupondo sexualidade.